Senador, o senhor abriu aqui uma discordância sobre Rodrigo Pacheco e a relação com a oposição, de que os gestos foram insuficientes. O que está acordado com Davi Alcolumbre em termos de propostas caras ao seu grupo político? E aqui eu menciono duas, exaustivamente já questionadas a vocês, é o próprio possível próximo presidente Davi Alcolumbre, a anistia e o impeachment de ministros do Supremo. Mais do que isso, qual é a confiança que o seu grupo político tem de que Davi Alcolumbre pode fazer andar essas propostas? Bom, primeiro nós não temos nenhuma ingenuidade de não compreender qual é a correlação de força nessa casa. E que qualquer ação ou qualquer projeto de lei dessa magnitude, num país conflagrado, num país dividido, que o próprio presidente da República todos os dias faz questão de deixar claro que existe uma briga entre nós e eles, ele que deveria ter a responsabilidade de buscar a pacificação, né, de buscar minimamente uma concertação nacional que permitisse que a oposição fizesse o seu papel e o governo tentasse colocar em prática a sua agenda, ele dá o exemplo dessa divisão, né? Então, num país como esse, é evidente que projetos dessa magnitude ou dessa complexidade precisam ser tracionados de fora para dentro. O que nós gostaríamos e o que nós conversamos com o presidente Davi Alcolumbre é que não há interdição sobre qualquer assunto, né, até previsto na Constituição, porque por enquanto a Constituição nos assegura esse direito, né? Recentemente, no Brasil, de pouco tempo atrás, dois presidentes da República foram impeachmentados. Né? Perderam a sua posição de presidente da República, né? E foram retirados da vida pública. No caso da Dilma não, né? Porque deram um jeitinho lá, preservaram os direitos políticos dela. Coincidentemente, quem presidiu aquela comissão, que é o Ricardo Lewandowski, hoje é ministro da Justiça desse governo, né? Mas é só uma coincidência. Nós tivemos vários deputados e senadores que foram impeachmentados. Então os dois poderes, o legislativo e o executivo, podem, por improbidade administrativa, por abuso de autoridade, por excesso ou prevaricação, sofrerem um processo de impeachment. O judiciário não? Os poderes não são harmônicos, independentes entre si? O que caracteriza a nossa democracia liberal não é o cerne desse processo, não é a separação dos poderes? Não é a base filosófica de Montesquieu e de Locke? O que é que está de errado? A gente, por exemplo, propor por abuso de autoridade que um determinado ministro seja investigado. Abrir um processo de impeachment é uma coisa natural que está na nossa Constituição, não tem nada de absurdo. 36 senadores já assinaram um documento solicitando ao presidente Rodrigo Pacheco que colocasse em tela, que abrisse o processo de impedimento. Se 41 senadores nessa próxima legislatura, a maioria da casa, tiverem o mesmo entendimento, eu não acredito que haverá impedimento de que nós possamos discutir, à luz da Constituição, da democracia e do equilíbrio entre os poderes, um assunto que não pode nem deve ser tabu, um impedimento do ministro. Está acordado, mas será trabalhado. E a questão da anistia, é evidente que há uma enorme hipocrisia nesse processo, né? Uma hipocrisia que cheira até a uma intolerância, né? Nós estamos vendo, por exemplo, a Elisa Matsumara, que matou o marido, esquartejou, botou dentro de uma caixa. Essa moça foi condenada a 16 anos. Enquanto uma outra pintou de batom uma estátua, foi a 17 anos. Então, quem achar que está naturalizado esse processo deve ter algum problema de interpretação ou uma angústia seletiva, tá? A Dilma Rousseff, ela assaltou um banco. A Miriam Leitão, da mesma forma. O Gabeira, nosso amigo Gabeira, também, ele foi processado por sequestro. Crimes de morte foram perdoados. José Disseu, né? José Guimarães, Brizola, que já faleceu, Arraes, todos eles foram perdoados, foram anistiados e se reincorporaram à vida pública. Nós estamos falando de pessoas que, no máximo, podem ter depredado um bem público. Aliás, é uma prática da esquerda, depredar bens públicos. Eles são muito bons nisso, depredar propriedade alheia, invadir propriedade alheia, incendiar ministérios. Mas há uma indignação seletiva e hipócrita. Então, nós não temos nenhuma dificuldade de tratar desse tema. Eu acho que, para pacificarmos o Brasil, é importante que sim, que haja uma anistia o mais rápido possível para que nós possamos nos debruçar no que interessa ao Brasil. O que interessa à população brasileira. Como é que está o quilo ou o preço do quilo do café no supermercado? Como é que está a questão
do índice dos juros que são oferecidos à sociedade, que reprimem, que só prestam investimentos que geram emprego e renda nesse país. O que é que nós estamos fazendo em relação à nossa posição em relação à ditadura da Venezuela? Nós somos um dos únicos 7 países do mundo que mandou representante oficial. Isso é uma demonstração muito clara de como esse governo enxerga a democracia, uma forma relativa, enviesada. A democracia só serve para um lado. Engraçado, né? O último movimento por anistia, de 1979, pediu e conseguiu anistia ampla, geral e irrestrita para guerrilheiros condenados por roubos, homicídios, sequestros, atentados à bomba, organização e execução de guerrilha urbana e rural armada, com treinamento militar de verdade, financiamento estrangeiro de verdade e armas de verdade. Aliás, vários desses guerrilheiros que ganharam anistia hoje são jornalistas, como a Miriam Leitão e o Gabeira, e políticos, como Dilma e Zé Dirceu, que são contra a anistia. E agora esses terroristas perdoados mandam no Brasil e não querem perdoar velhinhos, que uma vez na vida fizeram uma bagunça menos grave do que as que o pessoal de esquerda fazia toda quarta-feira durante o governo Temer, ou de segunda a sexta durante o julgamento do Lula.